Quero falar sobre o que essa música falou conosco, sobre identidade. Eu quero falar com a gente sobre identidade. Eu acho que é importante nós, como cristãos, entendermos a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos, né? Já que a música diz, eu sou quem dizes que eu sou. Então a gente precisa entender a nossa identidade. Hoje eu quero falar sobre identidade. É fato que a gente vive uma crise de identidade no mundo, né? Enquanto eu estava fora, acho que o Giovanni me mandou uma mensagem e falando, poxa, eu tive uma conversa com um cara no trabalho. E aí na primeira conversa foi meio ruim, porque o cara não entendeu, mas depois ele voltou atrás, e aí ele pediu para eu explicar um pouco mais, e aí eu fiquei pensando, me deu aquela inveja santa. Eu falei, pô, se eu tivesse gente que me perguntasse isso todo dia, cara, com esses problemas de mim todo dia, porque eu não sei você, mas eu acabei me fechando na bolha da igreja. Vocês são a minha bolha. O tempo todo eu estou entretido com vocês, eu mandando mensagem pro pessoal e tal, e acaba que às vezes falta tempo para conversar com o pessoal lá fora. E aí quando eu cheguei segunda-feira, na terça-feira eu tomei um café com uma outra pessoa. Para minha surpresa, o assunto do café, essa pessoa fez duas colocações. A primeira foi, eu acho que eu estou vendo Deus de uma maneira diferente e eu estou com medo. Queria que você me falasse se está errado para eu poder voltar. E a segunda, eu queria descobrir o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Eu falei, rapaz, conversa para 3 horas, 4 horas, fantástico, vamos embora. Sentamos no café e eu sinto falta disso. Porque quando a gente encontra com pessoas que fazem esse tipo de pergunta, por mais que você queira separar, cara, aí pode ser rico, pobre, preto ou branco, hétero, homem, não interessa. As perguntas podem ser diferentes, mas a resposta é sempre a mesma. A resposta é sempre Cristo. Está sempre em Deus a resposta. A pergunta pode ser diferente, níveis sociológicos diferentes, mas a resposta é sempre Cristo. Nunca muda. Sempre cai no Cristo. E por mais que você queira disfarçar, dar a volta, contextualizar, a resposta sempre cai em Cristo. E aí depois de ter essa conversa eu fiquei pensando, pô, por que as pessoas não me perguntam mais sobre isso? Por que as pessoas não perguntam para a igreja mais? Por que ninguém chega mais para a igreja, igual o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, mestre, como é que faz para herdar o reino de Deus? Como é que faz para entrar no céu? Qual foi a última vez que alguém te perguntou isso? Qual foi a última vez que alguém chegou sem noção nenhuma de fé e falou assim, como é que faz para eu entrar? E eu comecei a pensar, por que o mundo não pergunta mais isso para a igreja? E na verdade, nas minhas experiências, eu percebi que o mundo não pergunta isso para a igreja, não é porque eles não querem saber a resposta, porque eles estão querendo saber a resposta. Eles estão sedentos, é porque eles não sabem para quem perguntar. Está tudo muito confuso, a nossa identidade está confusa. As pessoas veem na televisão um negócio que eles julgam ser igreja e eles falam assim, aquela resposta ali não serve para mim não. Essa resposta não se aplica no meu contexto. Porque a resposta não é Cristo. E aí a identidade ficou confusa. As pessoas não perguntam porque elas não sabem para quem perguntar. Se elas soubessem para quem perguntar, a gente não ia ter esse problema. Uma crise de identidade. Eu não sei se você já ouviu essa frase. É um versículo bíblico que fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui já ouviu esse versículo? E aí, quem são os filhos de Deus? Cadê nós? Que criação é essa que está aguardando com anseio a manifestação dos filhos? Se a gente não está manifestando nada, se a gente não está influenciando nada, se a gente chegou no contexto onde a gente tem o maior número de evangélicos na história do Brasil e o maior nível de corrupção, como é que pode? Que criação é? Porque eu não sei se você parou para pensar, mas nós também fazemos parte da criação. E a maior bancada no Congresso. Você para pensar, um negócio que não faz sentido, que a gente olha e fala assim, a criação é a árvore, então a árvore está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não, cara, a criação é a árvore, mas também é eu e você. A criação também é o cara que ainda não conheceu a Cristo, e ele está esperando você se manifestar. Ele está esperando você bater no peito e falar assim, pergunta para mim, como é que faz? Eu sei a resposta é Cristo. Mas o mundo está assim, é um momento perfeito que nós estamos vivendo. Uma crise de identidade. A própria música diz. A gente acabou de cantar aqui, eu não sabia quem tinha cantado essa música. Eu sou escolhido, eu sou perdoado, eu sou quem diz que eu sou. Se Deus libertar, livre, enfim, será. Eu sou o quê? Filho de Deus. Essa é a minha identidade. Uma crise de identidade. Nós estamos vivendo uma crise de identidade gigantesca. E a crise de identidade não é só da igreja. A crise da identidade é do indivíduo. A maior pergunta que as pessoas se fazem hoje é essa. Para que eu sirvo? De onde eu vim? Para onde que eu vou?
É crise de identidade. E a identidade da igreja é um reflexo da identidade do cristão. Se você está perdido, a igreja vai estar perdida. Se você não sabe quem você é, a igreja não sabe quem é. No momento que você descobrir quem você é, você sabe o que tem que fazer. A razão pelas quais as pessoas não têm propósito na vida é porque elas não sabem quem são. Não sabem para que eu fui criado. Então, se eu não tenho identidade, eu fico perdido. O que me mandar fazer, eu faço. E aí eu faço sem prazer. E aí eu trabalho a vida inteira. Isso é comum hoje. As pessoas fazem faculdade para passar numa faculdade, numa profissão que paga bem. Eu não é. Não, vou fazer o vestibular porque essa profissão paga bem. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Até vocês, o Jim Carrey falou recentemente na mídia, não sei se você acompanhou isso dele falando, eu gostaria que as pessoas conseguissem ficar ricas na vida durante um tempo para perceberem que tudo na vida não se resume ao dinheiro. Jim Carrey, cara que não precisa de dinheiro. Então a gente precisa entender que eu não passo no vestibular ou numa prova para ganhar bem. Eu preciso preencher o meu propósito. Para que Deus te enviou aqui? Eu tenho uma brincadeira que parece meio grossa, meio rude, né? Mas às vezes eu estou conversando com as pessoas assim no café, um a um. Aí eu falo assim, cara, o que você está fazendo aqui? Resume para mim, numa frase, 140 caracteres, um Twitter, mais nada. O que você está fazendo aqui? Você está sugando meu ar aqui. Nós estamos aqui no negócio, tem uma pessoa a mais aqui, você está sugando meu ar. Você está me atrapalhando. Por que você está aqui? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não consegue responder com uma pergunta. Se você perguntar assim, 5 coisas que você quer fazer daqui a 5 anos, ela tem uma lista. Mas você fala assim, resume para uma. A maioria das pessoas não sabe. E a coisa mais importante que você precisa fazer é descobrir o seu propósito. Descobrir a sua identidade. Seu propósito está ligado com a sua identidade. Se você não souber quem é você, você não vai saber o que fazer. E assim é a igreja. Se a gente tentar se fantasiar e não soubermos quem nós somos como igreja, a gente não vai saber o que tem que fazer. A gente vai ficar perdido. E aí a gente vai fazer mais do mesmo. E mais do mesmo a gente não precisa, porque o mesmo não está respondendo às perguntas que a sociedade está perguntando. O grande problema nessa questão de identidade é que as pessoas estão fazendo perguntas e nós estamos respondendo outras. Nós estamos respondendo perguntas que as pessoas estão nem perguntando. A pessoa entra dentro de um templo religioso hoje em dia e o cara está falando de, sei lá, campanha, de sei lá o quê. Para quê? Eu quero saber o que eu faço segunda-feira com o meu chefe não larga meu pé. Eu quero saber o que eu faço com um sofrimento que não acaba. Eu quero saber como é que eu lido com esse negócio de teologia, que você fala que Deus é bom, mas o meu problema não cessa. Essas são as perguntas que as pessoas fazem. Eu quero saber dessa esperança que é eterna. E como é que vocês conseguem viver com bom ânimo? Você leu o versículo lá, Jesus falou, no mundo terei tribulações, mas tem de bom ânimo. Como? Não tem como. Não faz sentido. Essas perguntas são as perguntas que a gente deveria responder. Quando a gente começar a responder essas perguntas, você pode ter certeza que não vai caber de gente aqui nessa praça. A gente precisa responder essas perguntas. É uma crise de identidade. E aí, a gente tem uma história no Antigo Testamento, não sei se você conhece essa história. Certa vez, um dos reis da Síria estava tentando tomar alguns territórios. Está em 2 Reis essa história, não vou ler a história. Mas ele queria tomar alguns territórios. Toda vez que ele ia numa campanha para ganhar um território, a campanha dele era frustrada. Alguém entrava no meio e descobria os planos dele. E aí ele chamou os conselheiros dele e falou assim, cara, tem algum dedo duro aqui no meio? Aqui não é possível, o que está acontecendo? E aí eles pesquisaram na corte toda e falaram, não tem ninguém aqui contra o Senhor. O problema é que lá no território de Israel, lá, tem um cara chamado Eliseu. E esse cara, toda vez que você tem um sonho, toda vez que você tem uma estratégia, Deus revela para ele a parada lá, e aí ele põe alguém no meio e aí deu ruim para você. Aí o rei falou assim, então isso é fácil, vamos pegar o Eliseu. Vamos lá, vamos fazer uma emboscada para pegar o Eliseu. Mandou um monte de cavalo, mandou um monte de carruagem, mandou um monte de gente. E aí chegaram no território onde eles estavam. No contexto bíblico lá, Eliseu estava numa tenda. E aí logo de manhã sai o servo do Eliseu, o cara que servia Eliseu. E aí quando ele sai para dar aquela espreguiçada, aquela orada na natureza, igual a gente aqui na praça, de repente ele vê aquela montanha tomada de gente. Gelou. Olhou para o negócio. Que é isso? Vou morrer. Congelou igual o Chaves. Congelou. Pegou. Ele volta para dentro da tenda, morrendo de medo. Ô, Eliseu, deu ruim lá. Não, vou morrer. Pô, você herdou a porção dobrada, eu estava esperando a porção quadriplicada aqui, não, você morreu. Já era. Aí Eliseu, toda paz. Ao invés de Eliseu virar e falar, não, vamos resolver. Ele fala, não, você não está enxergando. Você não está vendo. Aí ele ora, Deus, abre o olho dele. Abre o olho dele para ele ver o que eu estou vendo. Só isso, oração simples. Aí o servo pisa do lado de fora da tenda de novo. Na hora que ele pisa do lado de fora, ele vê
um estardalhaço de gente, o exército de Deus, em volta do exército da Síria. E aí, cavalo de fogo, aquela linguagem toda, pentecostal, pentecostal agora. Pá, e agora? Rapaz, o servo de Eliseu, ó, tá vendo? O servo de Eliseu, é só puxar um pouquinho que o pentecostal aparece. O servo de Eliseu, ele saiu pro lado de fora da tenda, e ele entrou com medo. Na hora que ele saiu, ele já saiu rodando ali. Falei, agora nós estamos, agora olha aí. Rapaz, naquilo ali, na hora que ele viu aquilo ali, o cara, agora eu ganhei a batalha. E aí ele vira para Eliseu e fala assim, e agora o que faz? Aí Eliseu faz outra oração. Presta atenção na história, você precisa entender porque eu estou falando isso. Eliseu faz outra oração. Deus, cega o povo. Deixa todo mundo cego. Os caras ficam todo mundo cego, começam a bater cabeça com o outro. Começa a rolar montanha, descer montanha, uma confusão danada. Eliseu sai. Eliseu agora tinha a oportunidade de arrancar a cabeça de todo mundo ali. Acabou, vou acabar com esse problema. Mas Eliseu não faz isso. E ele já tinha feito antes. A gente já viu essa história antes. Quem lembra da história dos profetas de Baal aqui? Degolar os caras. A gente já viu. Linguagem normal na Bíblia do Antigo Testamento. Mas aí Eliseu fala assim, não vou matar ninguém não. Ele pega na mão de um dos líderes lá, né, estou parafraseando aqui, leva para um local e fala, ó, vocês estão no lugar errado. Vocês estão procurando Eliseu não está aqui, ó. Tá lá. Aí leva ele para um local. Quando chega lá, o rei de Israel vê. Fala, e aí Eliseu, vamos matar os caras tudo? Não. Nós capturamos os caras. Sabe o que você faz? Você serve um banquete e manda os caras embora. Você vai dar um tapinha de luva. Basicamente isso que ele falou. Aí o rei obedeceu. A história se resume que não teve ataque e tal. Legal. Mas o que eu quero tirar disso? Eliseu teve a oportunidade de matar os caras. Mas ao invés de matar, ele resolveu guiar. A mesma coisa acontece na igreja hoje. A gente tem várias oportunidades de matar o povo. Aí a gente mata. O povo aparece na igreja, ó, você não pode entrar aqui com essa roupa não, matou. O cara aparece na igreja com uma prática diferente da sua, ó, aqui não, aqui você tem que consertar primeiro antes de entrar. O cara entra e tem uma visão política diferente da sua, não, aqui não pode, aqui é todo mundo de direita, todo mundo de esquerda. A gente mata e não guia. Eliseu teve a oportunidade de matar e guiou. A gente faz o contrário. Qual que é a lição para isso? Se nós somos esse exército aí que cegou o mundo, porque a gente vive o tempo todo com o mundo tentando derrubar a igreja. Essa é a batalha. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra as potestades. Então o mundo lá fora, o espiritual, está tentando derrubar a igreja. E nós não somos daqueles que recuamos. Tudo isso que eu estou falando para você é Bíblia. Nós somos daqueles que entramos com o pé na porta. Então a gente vai empurrando a porta do inferno, ó, manda mais gente para cá, manda mais gente para cá, que tem gente perdida aí dentro. Nós somos desse povo. A gente não para a briga. E aí nessa briga toda, a gente precisa agir como Eliseu de vez em quando. Ao invés de matar, a gente precisa guiar. A gente precisa parar de apontar o dedo para os outros e começar a apontar o dedo para Jesus. Entendeu o que eu falei? A gente precisa parar de apontar o dedo para os outros, sabe, se é assim, se é assado, sabe? Não interessa como que o cara é, mano. Você era pior. Ah não era pior não. É porque você é soberbo, você não vê sua falha. Todos nós somos piores. Todos nós somos ruins. Todos pecaram. Quem lembra do versículo de Romanos aqui? Todos pecaram. Não interessa a qualidade do pecado. Então a gente precisa parar de apontar o dedo para os outros e começar a apontar para Cristo. Assim, quando a gente começar a fazer isso, aí a igreja vai perder essa estigma de preconceito, de quadrada, de antiquada, e vai começar a ser a resposta para o mundo, a bússola para o mundo. Aí você deve estar se perguntando assim, mas como é que faz para fazer isso? Que bom que você perguntou, tem um cara ali que estava curioso, eu vou responder para ele então. Como é que faz para ser esse tipo de gente, esse tipo de crente? Como é que faz para resolver esse problema? Já que a gente está buscando a nossa identidade em tudo quanto é lugar, menos na palavra de Deus. Para pensar hoje, como é que a gente faz? A nossa identidade está na televisão, nossa identidade está no partido político, nossa identidade está no YouTube, nossa identidade está no outro, nossa identidade está no pós-moderno. E aí, para os que não gostam de ser moderno, nessa semana eu tive várias discussões sobre igreja, modernidade e tal. Às vezes a nossa identidade está na tradição. De uma maneira ou de outra a gente acaba se identificando, ou com um ou com outro. E não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de identidade. Só que a gente precisa buscar a nossa identidade na fonte certa. E é aí que eu quero deixar um versículo bem pequenininho para vocês, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Se você tiver sua Bíblia aí, abre aí, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Enquanto você procura aí, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Entende o que eu vou te falar?
esse lance de buscar a nossa identidade em tudo quanto é lugar, a gente criou uma... Como é que eu posso dizer? A gente criou uma identidade genérica. Vamos botar assim, identidade genérica. O que é uma identidade genérica? O termo genérico a gente conhece mais por causa do medicamento, certo? Quem aqui compra medicamento genérico? O que é um medicamento genérico? Quem sabe? O que é um medicamento genérico? É a mesma forma. Ele tem o mesmo princípio ativo, mas não é original. Certo? Não é original, ou não é daquela marca. Não é da mesma marca do laboratório. Como é que fala o negócio que produz o negócio? Fala química, como é que produz o negócio? Esqueci. Laboratório, isso aí. Ele é o mesmo princípio ativo, mas não é do mesmo laboratório. Certo? Então a gente criou uma identidade genérica. Porque a gente tenta imitar quando a gente busca a igreja mais famosa, a igreja mais lotada, a igreja que atrai mais gente. Isso é uma identidade genérica, está em tudo quanto é lugar. Só que identidade não é genérica, é genética. A sua identidade é genética. Nessa viagem que eu passei fora uma semana, eu vi um documentário do Netflix sobre DNA, sobre edição de DNA. Um negócio assustador. Nós estamos vivendo um tempo hoje sem precedentes. Os caras estão estudando como é que faz para a gente identificar no embrião a possibilidade dele ter, por exemplo, Alzheimer. Daí os caras entram com um processo medicinal, científico, sei lá como é que fala, e aí os caras retiram do código, do genoma dele, aquele pedacinho, e eu sou leigo, eu posso estar falando errado, mas é mais ou menos isso aí que eu entendi no Netflix. Eles retiram aquilo ali para o cara não ter aquela doença no futuro. Edição do código genético. E aí a medicina está forçando a igreja, você talvez não esteja reparando isso, mas a medicina está forçando a igreja a proporcionar respostas. Nós estamos nos fazendo perguntas filosóficas que nunca foram feitas antes. Porque nessa de edição de código genético, agora a gente consegue trabalhar com medicina preventiva. Daqui a pouco a gente vai inventar a medicina da performance. Eu vou editar o código genético da pessoa para formar o super atleta, o super inteligente, e aí só os ricos vão deter tal da tecnologia. E aí hoje, se você comprar no eBay por $12, você consegue comprar uma cápsulazinha que faz uma injeção de sei lá o que de DNA. Eu também não entendi muito bem como é que funciona, mas você vê o nível que nós estamos vivendo. E aí agora a gente está se perguntando, aonde é a linha de Deus aqui? Aonde passa a linha de Deus? Que a gente edita, não edita, cura, não cura, o que vem, o que não vem. A gente está sendo forçado a dar essas respostas. Mas por que isso? Os caras estão mexendo com a natureza. Os caras estão mexendo com aquilo que está lá dentro. DNA. A nossa identidade não é genética. Não é genérica, ela é genética. E a nossa identidade vem antes disso daí que a gente acha que é a nossa identidade. A nossa identidade, vamos ler esse versículo aí que você acabou de ler, e aí eu vou te dar uma ideia. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Fala mais ou menos o seguinte: para todo aquele que creu, que recebeu ele e creu no seu nome, ele lhe deu o direito de ser filhos de Deus. Combinou, hein, a música que a gente cantou aqui, rapaz, negócio de Deus. Deu o direito de ser chamado filho de Deus. Porque ele não foi nascido de quê? Sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que interessante. Todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que creu no nome dele, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque esse já não nasceu mais nem da vontade do homem, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Isso é a sua identidade, o seu nascer. Se você pegar a sua carteira de identidade, na sua carteira de identidade tem pelo menos 3 informações básicas: seu nome, sua data de nascimento e o nome dos seus pais. Certo? Certo ou errado? Tem outras coisas, né? O instituto que fez tal, mas essas são as 3 informações básicas. Todo aquele que recebe a Cristo e crê no nome dele, recebe um nome novo, uma data de nascimento novo e um pai novo. Amém? Essa era a hora que os pentecostais estavam lá atrás saíram lá agora. Glória a Deus. Você recebe uma identidade nova. Quando você recebe a Cristo, quando você crê no nome dele, você recebe uma identidade nova. Nessa identidade tem coisas novas. Porque a gente confunde identidade com personalidade. Identidade com personalidade. Dentro da igreja, se você perguntar assim, o que você é?
Não é nem quem, o que você é. A maioria dos conservadores, e aí eu vou falar com muito cuidado, a maioria dos conservadores vai falar para você o seguinte: eu sou pecador. Que não é errado, não. Teologicamente falando, isso é certo. Nós somos pecadores. Todos pecados. Todos estão instituídos da glória de Deus. Nós não nos tornamos pecadores porque a gente peca. A gente peca porque é pecador, está na sua natureza. Isso é teologicamente correto. Só que a sua natureza pecaminosa não foi criada. Ela foi herdada. Pegou a ideia? É muito difícil, né? Eu vou falar com essa galera aqui, que o pessoal aqui é mais inteligente. O pessoal daqui não entendeu. A natureza pecadora, ela não foi criada. Ela foi herdada. No princípio, Deus criou o homem, o quê? A sua imagem e semelhança. Onde tem pecado aqui? Não tem. Nós somos criados santos. E aí você pega Romanos capítulo 4, capítulo 5, fala lá que por causa de um homem, nós o quê? Nós herdamos o pecado. A natureza pecadora, ela foi herdada. Mas a natureza santa, ela foi criada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente precisa entender o seguinte: nós somos pecadores? Somos. Mas quando você recebe a Cristo, quando você recebe o nome dele, quando você recebe essa identidade nova, você precisa entender que antes de ser pecador, tem uma natureza sua que ela vem à tona, que Deus cobre com o sangue de Jesus, que você é santo, que na sua natureza tem santidade, que na sua natureza tem cura para quem está doente, que na sua natureza tem restauração para quem está quebrado, que na sua natureza tem esperança para quem está perdido. Essa é a natureza do crente. Não adianta a gente andar, sou pecador e tal. O mundo não precisa disso, o mundo já está todo arrebentado já. O mundo precisa saber que você tem a resposta. Talvez você esteja estranhando e fale assim: pô, mas parece uma pregação motivacional essa daí, né? Isso é uma pregação bíblica. Porque Deus te criou santo. Deus não te criou pecador. Nós herdamos isso aí. E aí a gente precisa trazer à tona, nem que seja esse restinho. Sabe lá naqueles desenhos de criança que a gente falava assim, bem no fundinho, 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 fundinho? Lá no fundinho tem uma natureza santa. Lá no fundinho tem Cristo. Se você digitar no YouTube lá a pregação do Louis Giglio, que ele fala sobre o universo, procura lá, Louis Giglio, ele fala sobre o universo. Ele vem lá do cosmos, gigantescos, imensuráveis, e ele vai reduzindo até a menor partícula do DNA do ser humano. Lá dentro tem uma construção genética que parece uma cruz, cara. Muito maluco, cara. Porque lá no fundinho, 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 você e eu somos santos. Você e eu somos a resposta. Não é à toa que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós é que éramos para ser a resposta. A gente não tem que esperar a resposta de ninguém. Eu não tenho que esperar a esperança de ninguém. A resposta está em você, a resposta está em mim. A resposta é: Cristo mas Cristo vive em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte é o Espírito que vive em você e em mim, amém? A gente precisa sair daqui com essa certeza, essa identidade. A nossa natureza pecadora, ela foi herdada, mas a natureza santa, ela foi criada. E aí quando a gente fala de identidade, quando você lê esse texto, fala, você foi feito filho de Deus. Tem pelo menos 3 coisas, e eu vou acabar com isso, 3 coisas que a gente entende. Tem mais, você pode explorar, você pode ler Bíblia, você pode encontrar muito mais. Mas tem pelo menos 3 facetas dessa identidade sua, que você precisa sair daqui hoje consciente de que é isso que você precisa exercitar lá fora. A primeira delas é assim, óbvio, a gente já falou, que você é filho de Deus. Quando você recebe Cristo, quando você entende quem é Cristo, o que Ele fez por você, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E filho, fala de família, de relacionamento. Eu não estou te chamando para você fazer parte de uma religião. Eu não estou te chamando para você ser parte de igreja. É família, é diferente. Vai muito mais além. É relacionamento. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, aceita Jesus e seus problemas vão acabar. Não, é o contrário. É essa prerrogativa aí que o mundo não está aceitando como resposta. Porque não resolve. Não adianta você aceitar Jesus, chegar no trabalho e declarar lá, Jesus superpoderoso, olho de Tandera, condena meu chefe. Não adianta. Não funciona assim. Não funciona assim. Seu chefe vai estar lá do mesmo jeito. Você vai ter que lidar com aquele problema do mesmo jeito. O problema em casa está lá do mesmo jeito. A doença está lá do mesmo jeito. Você vai ter que lidar com aquilo. Então, relacionamento é fantástico. Você chama de pai. Então já não tem mais religiosidade. Você não entra no templo com determinada roupa. Você não precisa se vestir de determinado jeito. Você não precisa se comportar de determinado jeito.
Você não precisa impressionar as pessoas, mas se a gente fosse maduro, as pessoas também não iam ficar escandalizadas com o que acontece na sua vida. É uma bagunça danada dentro de igreja. Igreja é igual represa com buraco, cara. Você tampa um buraco aqui, sai água daqui, você tampa esse daqui, sai água daqui. É assim que funciona. Isso é relacionamento. Porque relacionamento é bonito, relacionamento é livre, relacionamento é íntimo, relacionamento traz carinho, traz amor, você chama Deus de Pai, mas relacionamento também é complicado. Relacionamento também é complicado. Basta eu perguntar para quem é casado. Eu vejo que relacionamento é complicado. Relacionamento dá trabalho. Relacionamento tem que investir. E se você entender isso que eu estou te falando, que você é filho, você precisa entender que quando você se torna filho, você entra num relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus é complicado. Sabe aquela piada que fala assim, num casamento tem sempre duas pessoas, a certa e o marido. Relacionamento com Deus também tem sempre duas pessoas. Relacionamento com Deus tem duas pessoas também. Deus e o errado. Deus não erra, mano. Deus é pior que a esposa. Deus não erra. Então sempre na discussão com ele você vai estar errado. Mas você não vai conseguir surpreender a Deus. Por isso que o relacionamento com Deus é complicado. E o relacionamento com Deus precisa de investimento. Relacionamento com Deus precisa de trabalho. Quando alguém fala para você, você foi salvo pela graça. Amigo, ei, você é salvo pela graça, mas você é santificado com muito esforço. Pegou a ideia? Não adianta você falar assim, agora eu fui salvo, estou santo. Não! Você é salvo pela graça, mas a santificação vem com muito esforço, muito joelho no chão. Por isso minha calça está rasgada aqui, ó. Muito joelho no chão. É muita oração, é muita submissão. Você sabe, o mais complicado de um relacionamento é submissão. O mais complicado de um relacionamento. Você falar assim, eu sei que eu estou fazendo, mas com Deus ele está sempre certo, está sem nada. Aí você faz, mesmo sem querer. Vou confessar um negócio pra vocês são minha igreja, depois eu corto do vídeo isso daqui que eu não posso mostrar pro vídeo. Sabe por que eu tô sem boné? Eu adoro boné, eu tenho vários bonés, sou viciado em boné, eu sou idólatra com boné. Boné e livro é um problema, eu tenho um problema com livro. Se você pegar meu livro e não me devolver, eu não te perdoo, nunca mais. Já é complicado. Se você falar assim, eu gostei desse livro, eu compro um e te dou o livro, mas eu não empresto o livro. E se eu pegar seu livro emprestado, eu também não devolvo, eu roubo mesmo, é complicado, é uma falha minha. É complicado, é uma falha minha. Ora por mim. A Lorena falou que ora por mim. Ora por mim. Eu preciso de oração. Mas eu sou apaixonado com boné e tênis. Cara, eu sou apaixonado com boné e tênis. Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou lá e compro. Aí um dos meus mentores falou pra mim assim, você precisa tirar o boné. Tirar o boné. Eu falei, mas não é assim, cara. As pessoas não podem perceber isso e tal. Se você quiser lutar essa briga, você luta, mas você vai ficar batendo aí. Então, murro, ponto fácil pra você tirar o boné. Aí o que eu fiz? Cara, 20 anos de experiência, mas eu vou tirar o boné. Por quê? Relacionamento é complicado. Eu falei pra você raspar a cabeça. Não vai ter penugem aqui em cima. Né? Porque o ninho, aqui em cima, pra quem não me conheceu, eu tinha um ninho de passarinho aqui. Rapaz, agora minha esposa quer que eu arranque a barba inteira. Eu vou ficar igual um alienígena. Vamos devagar. Vamos devagar. Já conheceu um pouquinho. Depois a Valéria falou que eu tô bonito. Já tô feliz. Mas o que é isso? Isso é um passo de cada vez. Isso é relacionamento. Relacionamento é assim, tem que ser dinâmico. E o relacionamento com Deus é dinâmico. Ele vai te pedir para você fazer algumas coisas. Você fala assim, você vem como está. Sim, no relacionamento com Deus você vem do jeito que você está. Mas Ele vai te pedir para você fazer algumas coisas. Sabe por quê? O nosso exercício de santificação é se parecer com Cristo. E parecer com Cristo não é externo, é interno. É a mesma coisa da circuncisão que a gente vê em Romanos. A circuncisão que importa não é externa, é interna, é no coração. Então enquanto a gente não parecer com Cristo aqui, isso aqui não adianta nada. Relacionamento é complicado. A religião escraviza. Relacionamento liberta. Religião escraviza. Relacionamento liberta. Você quer ser liberto? Você precisa se relacionar com Deus. Não é aceitar Jesus. É relacionar com Ele. É diferente. É sentar com Ele na mesa. É sentar com Ele na cama, na hora de dormir. É acordar com Ele. É passear com Ele. É falar com Ele. Falar sozinho na rua. Esses dias, cadê o Bruno? O Bruno chegou lá no shopping esse dia, eu tava lá com a minha mensagem, sentado na mesa, tô aqui, ó, pá, 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 pá. O Bruno já me conhece, ele é longe, chegaram, me cumprimentaram e tal, mas passou uma pancada de gente olhando pra mim. Esse cara não bate bem não. E o pior é o seguinte,
eu ensaio a mensagem. E na hora que eu estou orando depois da mensagem? Porque eu também oro, eu tenho que orar para Deus usar essa mensagem. Estou fechando com Deus, no shopping aqui, a quantidade de vezes quando eu oro assim, com o olho meio aberto, a quantidade de gente que olha é impressionante. Vocês me chamam de maluco? Chamam, mas é relacionamento. O que é relacionamento? É o tempo todo. Quando a gente assume a identidade que Deus deu para nós, a gente assume que é filho. Segundo, a gente assume que é herdeiro. Herdeiro. Se você ler Romanos é uma carta fantástica. Paulo, que escreveu Romanos, se você talvez não tenha muito conhecimento de Bíblia, no Novo Testamento ele foi escrito quase inteiro por um cara chamado Paulo. E no meio desse Novo Testamento tem uma carta que esse Paulo escreveu. É a carta que ele escreveu para o povo dele, onde ele morava, em Roma. Quando ele escreve essa carta é como se fosse uma pregação. Ele pregou e aí escreveu. É uma pregação inteira. Então ela tem vários pontos, quando chega na conclusão e tal. Quando chega no capítulo 8 é meio que o ápice. Ele começa o capítulo 8 dizendo: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Oh glória. Ele falou 7 capítulos falando do problema, do pecado, da graça e da lei. E aí na hora que chega no capítulo 8 ele fala assim: ei, não tem mais condenação para quem está em Cristo. Aí a igreja, oh Deus, estou em Cristo, nova criatura. E aí no meio do capítulo 8 ele fala o seguinte: se nós somos filhos, a gente acabou de falar, identidade em Deus, a gente aprende que a gente é filho. Se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Ou melhor, co-herdeiros com Cristo. O que isso quer dizer? Que Cristo era o único filho, passou a ser o primeiro filho. De unigênito ele passa a ser primogênito, que agora ele é o primeiro entre vários. Nós também somos filhos, igualzinho a Jesus. Olha a beira da heresia, eu vou falar que eu estou falando heresia aqui. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, senta do lado do Pai lá para poder advocar por nós. Na hora que o acusador vem falar esse não, eu falei: esse sim, eu cobri, esse entra. Nós somos co-herdeiros dessa herança, dessa vida eterna, dessa esperança que Deus prometeu. Não estou falando de herança de casa própria, não estou falando disso, isso aqui é passageiro. É essa herança que não é perecível, que não acaba. É essa esperança de uma vida eterna. E ele fala: nós somos co-herdeiros com Cristo. Desde que, quem sabe? Desde que nós soframos com Ele. Sempre tem uma má notícia no meio. Relacionamento é complicado. Desde que nós soframos com Ele. Você quer herdar tudo que Cristo quer te dar? Você sofrer com Ele. Não adianta fazer campanha. Não adianta assinar envelope. Você quer herdar? O Evangelho é isso. Você quer herdar o reino de Deus? Você é salvo pela graça, mas é santificado com muito esforço. A herança da vida eterna, a porta é estreita, o caminho é difícil. Jesus falou para os discípulos dele: eu não tenho nem onde deitar a cabeça, vocês estão querendo me seguir por quê? Eu fui perseguido, vocês vão ser perseguidos. Nós somos herdeiros, desde que soframos com Ele. Só que do mesmo jeito que tem má notícia, tem boa notícia. Porque no mesmo versículo 17 ele fala, Romanos 8, 17: e se nós sofrermos, nós sabemos que vamos ser glorificados. Então tem sofrimento hoje? Tem, mas tem glória amanhã também. Estava esperando sua glória a Deus agora. Aleluia! Isso aí enche ali no vídeo ali, cara, entendeu? Tem sofrimento hoje, mas tem glória amanhã. Ô glória! A glória que espera... Cara, a gente precisa lembrar disso. São versículos que às vezes a gente critica as pessoas falando, mas é a verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Ele não está falando de bênção aqui não. Ele está falando de céu. Ele está falando de eternidade, onde não tem choro, não tem ranger de dente, não tem nada. Ele está falando de perfeição. Enquanto a gente não conseguir sair desse plano e falar: ó, a minha esperança está lá fora, eu não sou daqui, eu sou de lá. Enquanto a gente não conseguir viver esse evangelho, a nossa resposta para o mundo vai ser fútil. Porque as perguntas dele é diferente, mas a resposta é sempre Cristo. Só que se Cristo não for esse Cristo, não adianta, nada resolve. Por último, para a gente acabar. Quando eu entendo a minha identidade, eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu sou herdeiro e eu entendo que eu sou embaixador. Esse embaixador não tem na Bíblia, eu que coloquei ele. Embora Cristo tenha nos enviado como ovelhas no meio de lobos, embora Cristo tenha dado uma comissão para nós ir de pregar o Evangelho no mundo inteiro e fazer discípulos, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, os confins do mundo, até que eu volte, e eu estarei convosco até o fim dos dias, ensinando essas coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Misturei aqui Marcos, Mateus, um monte de coisa. Jesus enviou a gente. Isso se caracteriza hoje como um embaixador.
Não sei se você já ouviu falar daquele grupo antigo, Embaixadores de Cristo. Né? Na Igreja Batista tem os pequenininhos lá que são os embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. E aí eu queria encerrar com essa ideia. O que é um embaixador? Eu vou ler para você a definição de um embaixador. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Ontem eu escrevendo isso daqui, hoje eu não vou chorar porque eu já ensaiei essa mensagem umas 4 vezes, mas ontem eu lendo isso daqui, eu chorei na definição de um embaixador, porque eu percebi que nós somos embaixadores de Cristo. Presta atenção. Embaixador. Embaixador é um diplomata. Começa aí. Diplomata. O que é um diplomata? O diplomata é a pessoa que sabe lidar com todas as classes. Diplomata é o cara que sabe lidar com o violento e com o pacífico. É o cara que negocia de maneira que ambas as partes ganhem. Pelo menos essa é a teoria. Diplomata. Nós somos diplomatas e não o suficiente. Embaixador é um diplomata de alto escalão. Alto escalão. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Você sabe qual que é a cereja do bolo de Deus? Eu e você. Você acha que Deus está impressionado com o leão? Você acha que Deus está impressionado com o elefante? Não. Isso tudo faz parte da criação que foi feita para quem? Para nós. Esse é o evangelho que a gente entende. Você lê os 6 dias da criação, você fala, Deus criou o universo, criou as estrelas, criou tudo isso, toda aquela definição que a gente não consegue bem entender com o nosso entendimento limitado, e aí ele chega, tudo no final ele fala, ó, e ele viu que era bom, e teve noite, teve dia. Chega na hora que ele cria o homem, ele fala assim, agora nós, já a família, relacionamento complicado de Deus, fala, nós vamos criar um ser, a nossa imagem e semelhança, igual a nós. Aí ele cria com barro e sopra a vida no ser humano. Nenhum animal recebeu sopro de vida. Nenhum animal na história da criação, nenhum deles recebeu inspiração de Deus. Literalmente inspiração e expiração. Nenhum animal, só nós. Só nós. Nós somos o topo da parada. Tem gente que gosta de falar assim, esse cara aí não é nada, é o cocô do cavalo bandido, né? Não, nós somos o topo da parada. E aí Deus olha para nós e fala assim, vocês, meus filhos, minhas filhas, tudo isso aqui é para vocês. Olha que fantástico. Aí o universo que Deus criou sobreviveu durante, sei lá, 60 e tantos bilhões de anos. O ser humano apareceu na Terra, não sei nem quantos milhares, milhões de anos, uma fração ínfima de tempo. A gente consegue estragar a criação. Não era para ser assim. Por quê? Porque nós somos diplomatas de alto escalão. Diplomatas de alto escalão, representantes de um país. Não sei quem vai lembrar aqui, o Lucas uma vez cantou uma música que fala eu tenho de Jesus saudade. Quem já ouviu esse hino aqui antigo? Fala sobre uma pátria. O que é o conceito da pátria? É a minha nação. Eu quero voltar para a pátria. Essa é da onde a gente veio. Nós somos criados lá, na mente de Deus. Se é que Deus tem mente, né? Nós somos criados lá na ideia de Deus. Essa pátria de onde nós somos. Paulo fala, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A gente precisa viver assim. É assim que a gente vai descobrir como é que ama o próximo, como é que serve o próximo, como é que se humilha perante o próximo, se a gente entender que nós não somos daqui. Porque o padrão do mundo é diferente do nosso. Nós somos embaixadores, diplomatas de alto escalão, representantes de um país ou de um governo em outro país. Ou seja, nós estamos aqui temporariamente, nós viemos aqui temporariamente. Nós residimos aqui e fomos designados para uma tarefa temporária e especial. Essa é a definição do embaixador. Diplomata de alto escalão, representante de um governo em outro país, residente temporário, designado para uma missão temporária e especial. Isso é você. Deus teve a ideia, vou criar a Juliane. Aí ele forma a Juliane e fala, agora você veio aqui, ó, temporariamente, para essa missão especial. Como é que faz para descobrir minha missão? Descobrir quem eu sou. Se eu souber a minha identidade, eu sei o que fazer. Quando a gente não sabe a minha identidade, não tem como fazer. Por isso que a gente insiste. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou embaixador. Eu preciso sair daqui hoje com essa consciência. Porque se você sair daqui com essa consciência, na primeira dúvida que aparecer lá no mundo, você vai bater no peito e falar assim, chega comigo. Eu mato essa daí. Eu sei a resposta. Estou deprimido, eu sei a resposta. Meu casamento acabou, eu sei a resposta. Não sei se é o caso, eu sei a resposta. Não sei o que eu faço, eu sei a resposta. A gente vai bater no peito
e assumir essa resposta. Amém?